tomo cuidado com o meu espírito, isso vai refletir na forma como eu falo, na forma como eu ando, na forma como eu me relaciono com as outras pessoas. Muito bom. Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Olha eu aqui de novo, não é mesmo? Um vídeo diferente aí, na verdade, para mim é o meu normal, dia normal. É interessante quando nós falamos sobre a nossa rotina, os nossos hábitos, o nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos, né? Às vezes até fora daquilo que as pessoas costumam ver, aquilo que nós fazemos. Às vezes tendemos a pensar que isso está separado da vida de Deus, mas pelo contrário. É exatamente isso que o Senhor espera de nós, né? Que nós possamos estar diante dele por inteiro. Eu lembro de uma história muito interessante. Eu sempre tive essa rotina bem árdua, né? Eu não sei, talvez, como é a sua rotina, mas sempre tive uma rotina muito dinâmica e sempre fazendo alguma coisa, manhã, tarde, noite. E lembro de uma vez, quando eu estava indo para o trabalho, era de manhã cedinho, e eu estava muito preocupado, porque eu costumava orar, tirar um tempo longo de oração, costumava tirar um tempo longo de leitura da palavra, mas eu não estava conseguindo. E eu lembro quando eu estava andando, orando, meditando no meu coração, meu Deus, tenho buscado estratégias para ler mais, organizar a minha rotina, mas muitas vezes não tenho conseguido. E algo veio em meu coração muito forte, que foi desfrute no caminho. Quando nós pensamos na nossa vida cristã, ela é uma jornada. Deus, ele nos convida a uma jornada de fé. Ele nos convida ao discipulado. E nesse caminho nós podemos aprender com Jesus. A cada dia, passo a passo, dia após dia. Não sei se você lembra, mas em Mateus ele disse que estaria conosco todos os dias. É nós que não temos essa consciência de perceber o Senhor conosco. Isso me trouxe a consciência de que eu preciso e eu precisava incluir em cada parte da minha rotina, incluir em tudo que eu fazia, aprender com Ele, andar com Ele. Em Salmos 90, é um salmo de Moisés, e Moisés estava bem velhinho. Ele diz no versículo 12, então, ensina-nos a numerar, a contar os nossos dias, para que possamos aplicar os nossos corações a sabedoria. Então, quando ele fala os nossos dias, cada aspecto, a nossa rotina, como a gente chama hoje, os nossos hábitos e aquilo que nós costumamos fazer diariamente e no decorrer de uma vida inteira. Ele ensina-nos a contar, a perceber o que fazemos diariamente, para que possamos assim aplicar o nosso coração a tua sabedoria. Isso me lembra o que diz em Efésios: não andem como tolos, mas como sábios, remindo o tempo. Essa palavra remir não é apenas aproveitar ele da melhor forma, mas a palavra remir traz um aspecto redentivo. Como nós podemos redimir o nosso tempo? E aí ele vai dizer, buscando então entender qual a vontade de Deus para vós. Então a redenção do nosso tempo, a redenção dos nossos dias se dá quando nós conhecemos a vontade de Deus e buscamos dentro de uma prática diária encontrar qual a vontade de Deus em tudo aquilo ali. Às vezes a gente pode achar isso, nossa, é tão simples uma mera rotina, né? Que talvez Deus não possa estar incluso dentro daquilo, mas sim, Ele está, e justamente nisso que nós temos a redenção do nosso tempo. Hoje os nossos dias estão bem ansiosos, existem pessoas de um lado, correndo de um lado para o outro, né? E o seu tempo se esgota nisso, em vidas que vivem sem propósito. Mas como nós podemos redimir o tempo, remir o tempo somente dessa forma? Lá em Provérbios 3:5 tem um texto que eu amo demais. E lá nos diz, não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor com todo o seu coração. Então reconheça-o, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele redirecionará as tuas veredas. Reconhecer o Senhor em cada caminho. E quando falo de caminho, se trata da vida prática, daquilo que nós fazemos diariamente. Então, reconhecer o Senhor em todos. E assim Ele redireciona o nosso caminhar. Ele redime o nosso caminhar. Temos que trazer à memória que o nosso culto real ao Senhor é o nosso culto diário, é o nosso culto racional, como diz em Romanos 12:1.
Somos um sacrifício vivo. E o que é que nós trazemos diante desse altar? Nós trazemos a nossa própria vida. A palavra de Deus chega até a dizer que em tudo que nós fazemos e falamos, nós podemos fazer dando glórias e graças a Ele. Isso está escrito lá em Colossenses 3,16. E é muito interessante, porque mostra que nós podemos viver uma vida de consciência da presença dele. Que apesar de termos muitas coisas a fazer, a prioridade é o Senhor em cada uma delas. É interessante porque eu aprendi algo que eu não costumo ver as pessoas falarem. As pessoas sempre falam sobre prioridade. Então, você estabelece Deus em primeiro lugar, então depois sua família, igreja, trabalho e faz a sua lista, né, dos graus de importância. Na verdade, o Senhor tem que ter o lugar de primazia em cada uma das coisas. É possível que nós coloquemos o Senhor em primazia, a gente possa ter a consciência consistente, manter a nossa mente em sua palavra em cada área. Então, em cada área, ele ser o propósito principal, ele ser o nosso ajudador, ele ser o nosso mestre, ele ser a nossa prioridade. E aí daí nasce esse lugar de primazia, onde o Senhor não é apenas parte do meu tempo, mas ele é dono da minha vida. Senhor sobre o meu tempo, Senhor sobre a minha rotina, Senhor sobre quem eu sou. As minhas atitudes, como eu falo, então começa a influenciar como eu falo, como eu me relaciono com as pessoas. Então a gente pode se perguntar, tá, por onde então começar com tudo isso? E é muito incrível como a palavra nos traz esse caminho de maneira muito prática. Quando, por exemplo, em Salmo 1 ou em Josué 1:8, se eu não me engano, que enfatiza a importância da meditação na palavra de Deus. E de que em tudo que nós fizermos, nós buscarmos ter em mente a palavra de Deus e aquilo que o Senhor nos aconselha, aquilo que o Senhor nos fala. É incrível como também a palavra nos estimula, dentro dessa meditação, praticarmos a palavra de Deus na nossa vida cotidiana. Além da meditação e da prática da palavra constante, né, de buscarmos ter a consciência de que somos responsáveis por isso, em ouvir e praticar a palavra, como também nos relembra que a presença do Senhor é constante conosco. Quando em João o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco, seria o Paracletos, o Advocatus, aquele que está junto a nós para nos auxiliar em todas as coisas e que nunca, nunca nos deixa. E junto a isso, a prática da oração constante, orar sem cessar, né? E as pessoas perguntam, meu Deus, como é que eu vou orar sem parar, né? E as pessoas interpretam mal esse texto porque acham que Paulo estava falando sobre estar de joelhos o tempo todo, não tinha como, né? E até ele mesmo viajava para vários lugares, estar de joelhos o tempo todo, ou estar dentro de um quarto trancado, jejuando e orando. Não, mas ele estava falando do contexto da vida prática da igreja local. Então, que eles tivessem um contexto de vida em que fosse uma oração constante, não no sentido figurado, mas de que em todo tempo eles tivessem a mente no Senhor. Em cada situação, eles pudessem ter a consciência que eles têm um livre acesso a um diálogo com Deus, a esse relacionamento direto com Deus em todos os lugares, em todos os lugares. Tanto a meditação e a prática da palavra, quanto o perceber o Senhor e entender que temos esse contato constante e manter isso na nossa mente diariamente, vai nos fazer e nos faz lembrar que o Senhor é dono e conseguimos colocar Ele como Senhor da nossa vida, da nossa prática, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós pensamos. Porventura, então, daquilo que nós falamos, de como nós agimos. Então, no meu trabalho, nos meus estudos, tudo então encontra um propósito, tudo é redimido. O Senhor é o redentor de todas as coisas. E é abrangente porque o Senhor veio para redimir a nossa vida. E isso, às vezes, parece ser distante, algo que é interpretado de forma mística, não, mas toca o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa prática diária de vida. Então, que nós possamos, né? Possamos olhar para Jesus, o dono dos nossos dias, sejamos sábios, possamos fazer dele o Senhor sobre a nossa rotina, sobre os nossos hábitos, pensamentos. É uma responsabilidade nossa, como filhos
desse grande Deus que nos encontrou e nos deu uma nova chance de andar com Ele, de sermos transformados pela Sua presença e pela Sua palavra. Você possa ser abençoado. Eu acho que estou vendo aqui, esse vídeo ficou um pouco longo, mas se você ficou até aqui, obrigado. Envie esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam ser também alcançadas. Deixa o teu like, se inscreve e que nós possamos dia a dia glorificar a Ele por tudo que Ele é, em nome de Jesus. Galera, valeu, falou e até o próximo vídeo. Espero por vocês aqui, neste canal. Valeu! You study for hours.